Olá, o Repórter Empreender de hoje mostra o que há nos bastidores dos empreendimentos que acompanham uma tendência relativamente nova aqui no Brasil, o chamado Fast Casual. É um gênero que não oferece serviço de mesa, mas mistura a casualidade dos fast foods com a boa gastronomia. Além disso, os restaurantes Fast Casual oferecem um atendimento e uma ambientação diferente do que a gente está acostumado a ver. E aí, você já viveu uma experiência casual como essa? Vamos ver. O conceito Fast Casual, ele é algo entre um restaurante e um fast food, né? Algo com a praticidade e agilidade de um fast food, né? Mas com uma qualidade mais próxima assim à comida de um restaurante. Então, com ingredientes naturais, né? A comida pronta, comida fresca, praticamente sem nenhum tipo de serviço, né? Um self-service, mas não aquele self-service por quilo, né? Aquele do cliente ter ali as opções disponíveis já prontas para levar para casa, né? Que é o conceito do Grab and Go, que também esse sim é o conceito que a gente se inspirou bastante, que é o pegar e levar. Olá, me chamo Alício Del Nero Neto, estou com 39 anos, né? Sou formado em Comunicação Social pela PUC de São Paulo. Nasci e cresci a vida inteira em São Paulo e vim para Cotia, aqui para a região da Granja Viana, já faz agora 10 anos. O negócio chama, o nome fantasia é A Mesa, né? Faz uma referência justamente à comida estar na mesa, né? Porque é uma loja, o jeito mais curto de definir seria uma loja de comida pronta, né? Na verdade, a gente resgata o conceito da rotisseria, né? A rotisseria é um lugar onde você tem comida pronta, mas com todas as transformações, o crescimento das padarias, né? O online, a rotisseria ela acabou sendo aquele lugar que a gente vai no fim de semana para buscar uma massa, um assado, né? E hoje, com a tecnologia que a gente tem, tanto de embalamento quanto de produção, a gente entende, né? A gente viu que é viável se oferecer uma comida pronta, né? Com qualidade, né? Com ingredientes de verdade, sem temperos prontos, né? Para ter aquele sabor de comida de casa, para atender naquela correria do dia a dia. Hoje, você tem muitas famílias pequenas, né? 2 pessoas, 3, né? Todo mundo trabalha em casa, nem sempre dá tempo de cozinhar, né? Então você vê muito crescente a oferta de empresas de comida pronta, de comida congelada, inclusive, né? A gente traz essa proposta de comida pronta, mas comida fresca, né? A gente tem ali uma seção de congelados, que é para quando a pessoa já quer abastecer o freezer para um período maior, assim, para semana, para 15 dias e tudo mais. Mas o principal da loja é a comida fresca, refrigerada, né? Que é um produto sensível, que tem a validade curta, né? Mas que a experiência do cliente, quando vê aquela comida ali do jeito que ela é mesmo, assim, vê textura, vê que o molho é líquido, vê a cor real do alimento, é muito mais atraente, né? Então a gente está aqui para atender essa necessidade assim da comida do dia a dia, com praticidade, né? A gente está hoje aqui na Granja Viana, em Cotia, né? Inicialmente só com loja física, né? A gente está apostando muito nesse primeiro momento, nessa questão realmente da experiência na loja mesmo, do cliente vir na loja, de ver a comida, né? De tocar a comida, obviamente devidamente protegida pela embalagem, levar para casa, mas com um plano de expansão para outras lojas em breve. É muito importante que a gente entenda que food service no final é toda refeição que ela é preparada fora do lar. Ela pode chegar no lar das pessoas, né, as pessoas comerem, como no delivery, ou elas irem até algum estabelecimento. Dentro do food service, a gente tem vários tipos de modelos de negócio, bares, lanchonetes, outros tipos de padarias e tem a categoria de restaurantes. Os restaurantes, a gente tem os de serviço completo, que tem o garçom. Dentro do serviço completo tem o casual dining, que é muito conhecido por ter entretenimento. Tem os mais tradicionais e os fine dining, né, que são aqueles restaurantes mais sofisticados, de gastronomia sofisticada. O outro lado dos restaurantes são os restaurantes de serviço limitado. Significa o quê? O serviço tem um limite, ele não é completo. Ele não tem o garçom normalmente. E quem está aqui
né, que serviços que a gente tem, que modelos que a gente tem. A gente tem o modelo do restaurante serviço a quilo ou serviço preço fixo, que você mesmo vai até lá, se serve, paga, né, pesa e paga. E tem o outro tipo, que é o fast food, que a gente está acostumado nas praças de alimentação. Eu chego, peço no balcão, rapidinho vem a minha comida e eu vou me sentar. E tem o fast casual. O fast casual, ele nasce de uma necessidade do consumidor, de ter uma alimentação um pouco mais clara em termos de transparência dos seus ingredientes, do frescor daquela alimentação, com um serviço mais atencioso. Então eu quero, entre o casual dining, onde eu tinha bastante serviço, entretenimento, ia lá com os meus amigos me divertir, e a rapidez e a conveniência do fast food. Então, a hora que nasce o fast casual, ele traz elementos do casual dining e outros elementos do fast food, e ele adiciona o quê? Ele adiciona essa clareza de transparência do alimento de qualidade, ele adiciona, por exemplo, a garantia de origem dos alimentos com mais clareza na sua comunicação. Meu negócio se chama Bubble Wrap Waffle, é uma marca inglesa, ela está em São Paulo há 3 meses. A gente começou o projeto em Recife, em Jabotão dos Guararapes, montamos a primeira loja, ficamos por 3 anos e depois da pandemia a gente resolveu empreender e trazer para São Paulo. Eu sou Alexandre Barreiro, eu tenho 50 anos, sou formado em Direito, Marketing e Administração de Empresas. Eu nasci aqui em São Paulo, capital, passei grande parte da minha vida e adolescência aqui. Depois eu fui me aventurar um pouquinho nos Estados Unidos e na Europa. Passei 3 anos fora e voltei para São Paulo, continuei minha vida profissional e depois passei 10 anos no Nordeste. A ideia foi como eu disse, a gente comprou os direitos de uma marca inglesa, como ele foi o pioneiro a tirar isso da China, a mostrar para o mundo um Bubble Waffle. Waffles existem desde sempre, o Bubble Waffle não é diferente, são waffles em bolinha, mas foi por causa de uma demanda da década de 50. Então, ele foi o pioneiro, ele criou essa marca e eu simplesmente fui seguindo os processos, adaptando os produtos, tropicalizando para a nossa região e aí a gente deu uma melhorada. A gente, como bom brasileiro, gosta de só seguir padrão, não só a troca do sorvete, como também a gente desenvolveu uma massa salgada, que é uma massa de pão de queijo, que é recheada com vários itens, bacon, cheddar, você escolhe o item e aí você tem também uma experiência salgada aqui dentro. É uma casa de waffles, isso vem da década de 50, houve uma sobredemanda na China com waffles, Bubble Waffles, eles inventaram esse pãozinho, essa massa. A gente teve conhecimento em 2017 que essa marca foi para a Inglaterra. Ela surgiu da seguinte maneira, uma senhora tinha sido contratada pelo Google e o esposo dela estava lá sem trabalho. Ele foi se defender, é um hábito de consumo chinês, ele tinha uma panelinha dessa e começou a participar de feiras gastronômicas. Filas, filas, filas nas feirinhas até ele conseguir juntar um capital e montar a primeira loja dele em Chinatown. Nesse momento a gente já tinha botado ele no nosso radar, eu como franqueador procuro sempre novidades, sempre atrações, e aí eu fui conversar com eles e entrei num acordo de negócio para trazer a marca para o Brasil. Ali naquele momento ele ainda não era franqueador, por isso que eu adquiri a marca para o Brasil e eu já conversava com ele sobre franquia. A adaptação do nosso negócio de waffles para o brasileiro é que na época ele fazia com a massa com creme de patisserie e frutas. E o brasileiro gosta um pouquinho mais de sorvete, e aí a gente adaptou a massa para o sorvete, e aí começou no mesmo processo que ele. Hoje ele também só trabalha com sorvete, e a gente está com uma franquia aí já com 7 lojas na Inglaterra, uma aqui no Brasil, e provavelmente vamos implantar até o final do ano mais 3. A mesa ele se enquadra nesse conceito do fast casual, mas não foi nada intencional, né? Como eu relatei anteriormente, a gente viu essa demanda da comida crescente, da comida pronta, né? Demanda crescente da comida pronta, da comida saudável, né? Das pessoas terem cada vez menos tempo e tudo mais. E bolamos esse conceito, bolamos o negócio, mas até sem conhecer o conceito como essa forma já estruturada, né? Todos fazem parte.
Mas olhando hoje, a gente olha e fala assim, né, estamos nesse conceito. Mas foi muito mais por a gente olhar essa tendência, ver qual era a dor do mercado e nos prepararmos para atendê-lo dessa forma, do que olhar o conceito e pensar, puxa, vamos fazer o negócio dentro desse conceito. Mas o surgimento do negócio muito relacionado a gente vê que essa tendência da venda de comida pronta, né, tem crescido bastante nos últimos anos, né, e com a tecnologia que a gente tem hoje para cocção, para congelamento, para embalamento, também torna o negócio mais viável, né? E nesse cenário hoje que cada vez as pessoas com menos tempo para cozinhar também, aí a gente entende que está resolvendo algumas dores aí do mercado, né, das pessoas. Acho que o importante dessa operação, né, está muito relacionado assim, não só a questão da praticidade, da casualidade e tal, mas a questão da comida saudável. Que essa sim é uma tendência muito forte hoje em dia, né? A nossa relação com a comida pronta, ela começou muito errada, né? Com a comida, assim, você pega as primeiras experiências com a comida congelada, né? Eram coisas horríveis, super ultra processadas, né? Quase parecia comida de astronauta, assim, aquela coisa sem aparência nenhuma, tudo mais. E a comida pronta, até de poucos anos para cá, ficou muito associada a ultraprocessados, aquela coisa cheia de sódio, cheia de conservantes, né? Então, assim, a importância é unir essa praticidade que a gente, de certa forma, já foi se acostumando com congelados, com deliveries e tal, mas com uma comida saudável e desmistificar também, que a comida pronta ela pode ter qualidade, ela pode ser saudável, né? A gente não precisa estar preso assim, para eu comer bem eu tenho que gastar caro, eu tenho que gastar muito dinheiro. Aqui é uma das coisas, uma das questões do conceito do fast casual também, né? A comida ela pode ter um preço justo, ela deve ter um preço justo. Tanto que um dos slogans que a gente tem, faz parte da nossa comunicação e a gente tem pendurado ali num quadro na parede da loja, é quem faz a conta pega todo dia. Quem faz a conta pega todo dia. Porque muitas vezes a gente vê, principalmente quando a família é pequena, 1, 2 pessoas, vale mais a pena comprar pronto, um conceito como esse, um conceito como o nosso, do que cozinhar em casa, comprar todos os ingredientes que vão sobrar, né? Nunca tem aquela quantidade exata para uma receita. Por isso que é muito importante hoje que esse conceito cresça. Uma coisa fundamental é que a gente está falando aqui, né, de universo de desejo. Então eu quero fazer tudo pelo ingrediente, tudo com muito frescor, e quero ter um atendimento super atencioso e ao mesmo tempo ter a conveniência da rapidez, né, e ao mesmo tempo ter um preço muito competitivo. Então qual a complexidade que isso gera? Se eu tornar o meu cardápio, e por isso a gente tem que ter muito cuidado como empreendedor, né, se eu trouxer um cardápio muito longo, com um número de ingredientes muito grande, eu gero uma complexidade operacional muito importante dentro do meu negócio, para gerir frescor, validade, como é que eu vou fazer, como é que eu vou ter esses produtos prontos. Se eu não adicionar tecnologia dentro da cozinha, eu começo a ter problemas na rapidez justamente, né? E se eu não simplificar o meu processo, eu posso ter muitos problemas para que as minhas pessoas consigam fazer tanto o atendimento caloroso que eu quero ali na ponta, como fazer o alimento com qualidade, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte, existem 3 elementos básicos para eu jogar o jogo dentro do food service, que é eu ter a qualidade do produto, a higiene, né? Percepção toda e clareza da higiene e segurança daquele alimento, e um bom custo-benefício. Se eu não estou com esses 3 elementos, eu posso querer adicionar qualquer coisa diferencial, mas eu não estou jogando o jogo direito, eu já estou com alguma perna capenga, né? Então é muito importante que eu me mantenha simples, e que essa simplicidade possa ser também um elemento de diferenciação. Muitas vezes a gente vê até alguns conceitos focados numa quantidade de produtos menores, para conseguir dar essa rapidez. Ou se eu vou colocar um delivery, porque eu de repente vou com todos os itens no delivery? Talvez no próprio delivery eu já enxugue um pouco mais o meu cardápio, né? E tem alguma outra coisa que funciona bem só presencialmente, adicional no meu no dia a dia ali nessa questão.
No próximo bloco, o experiente empreendedor Alexandre Barreiro vai mais longe e dá dicas valiosas para se ter um negócio fast casual, viável e de sucesso. Você que pretende empreender precisa saber qual o caminho certo, né? Então não pode perder. A gente volta já já. Um empreendedor em série, o homem por trás de 14 marcas e 31 empresas, vai ensinar você que pretende empreender qual o caminho certo para ter lucro e sucesso nos negócios. O Repórter Empreender está de volta para apresentar para você algumas fórmulas de sucesso colocadas em prática nas empresas de Alexandre Barreiro, inclusive no novo empreendimento Fast Casual. Então, caneta e papel na mão. E quando a gente fala em ter sucesso no negócio, né, ter meta de sucesso, acho que ninguém constrói um negócio para não dar certo. Mas muitas vezes a gente olha muito a meta, né, e esquece de olhar os sistemas, os processos que fazem com que aquilo aconteça quase que naturalmente, o resultado. Então, assim, a forma como eu testo o produto, a forma como eu contrato meus colaboradores, a forma como eu estabeleço o meu modelo de operar, a minha forma de vender, elas muitas vezes são mais relevantes do que eu simplesmente estabelecer a meta, né? Porque a meta meio que vai por si só. E nisso o Fast Casual tem que ter um cuidado adicional, porque se eu gerar muita complexidade, eu posso tá com dificuldade de inflação de insumos, tá com dificuldade de falta de mão de obra qualificada, tá com dificuldade de atrair os meus clientes. A minha jornada começou há 30 anos atrás. Eu fui numa palestra na FAAP e eu estava meio perdido. Direito, eu queria ser magistrado e aí eu vi que não era o caminho, eu não me julgava capaz de julgar ninguém. E aí eu já estava no marketing e também estava achando que não era meu caminho, e nessa palestra eu vi uma pessoa falando que era formada em Direito, formada em Propaganda e Marketing, e ele se encontrou no franchising. Eu, 30 anos atrás ouvindo a palavra franchising. Depois da palestra fui conversar com ele, perguntei o que era, como era, e me ofereci para trabalhar com ele, mesmo sem salário, sem nada, ele aceitou. E a gente fez 2 projetos naquela época, o Boticário e a Casa do Pão de Queijo. Foi muito legal, e aí eu tinha algumas divergências de opiniões sobre o que escrevíamos e como escrevíamos, até ele me convidar gentilmente para sair do escritório e tocar um projeto sozinho, que foi a Monkey, rede de lan houses, e aí eu estourei e veio esse fenômeno lan houses para o Brasil, e de 30 anos para cá a gente vem formatando redes de franquia. Meu grupo é responsável por 14,98% das redes nacionais. A gente tem marcas extremamente conhecidas no portfólio e a gente, nesses 30 anos, veio lidando com essas franquias. Em 2014, um colega meu, cliente, conversando comigo, falou: Alexandre, é muito legal esse seu trabalho de consultoria, mas você está trabalhando errado, porque seu trabalho tem começo, meio e fim. E conquistar um cliente é muito difícil. Eu acho que você devia dar o próximo passo, se torne um franqueador. Bom, de 14 para cá eu já tenho 28 marcas, tenho 31 empresas, estou trabalhando no franchising ativamente. Esta é uma unidade para ser franqueada, é a loja modelo que a gente tem como padrão, e eu venho, graças a Deus, empreendendo e trabalhando na área de gastronomia e serviços. A pessoa que empreende tem uma visão que, a partir desse momento, sou meu chefe. É uma visão errada, porque ela não deixa de ser um colaborador da própria empresa. A gente precisa distinguir muito claramente o que é empreender e ser proprietário. Você não pode ter suas despesas pessoais lastreadas de um negócio que está começando. Você tem que ter autossuficiência na sua vida para poder não depender do negócio. A empresa é empresa e tem sua saúde financeira, então você não deve contar com o dinheiro da empresa para poder se manter.
Logo, todas as despesas da empresa deverão ser pagas pelo fundo de caixa da empresa. As suas pessoais, você deveria ter projetado antes de iniciar uma reserva para você poder se manter. Quem empreende trabalha muito mais do que qualquer outro colaborador. Então, se você tem seu emprego, está estabelecido, está feliz com o seu emprego, continue nele, porque empreender é se dedicar no mínimo 20 horas por dia. E se você não se dedica 20 horas por dia, me desculpe, você não vai ter sucesso. Hoje, nos dias depois de pandemia, muita coisa teve que ser redesenhada. E graças a Deus, por a gente trabalhar já com o franchising, a gente já começou a entender que o franchising antigo não cabe mais no mercado. O franqueador antigamente ganhava em tudo, no guardanapo, no canudinho, no copinho, no insumo, na base, em tudo que ele vendia tinha um pouquinho do franqueador. A gente com essa preocupação começou a entender que o franqueado é a ponta fraca da lança, quem lida com o seu cliente, ele precisa ter margem de lucro. Para ele ter margem de lucro, você não pode somente pensar em distribuir produtos para ele. Você tem franqueados em outros estados que tem que ficar pagando frete, substituição tributária, tudo isso é uma conta que a gente faz. Então, o franchising moderno, que é o que a gente vem entregando, é onde o franqueador entra com uma parte que é a taxa de franquia e transfere os royalties, e o franqueado opera a loja com liberdade. Ele pode desenvolver fornecedores locais para não ter esse custo de frete e de substituição tributária. E nesse momento, quando você opera a sua loja modelo, você começa também a ver o custo e os empecilhos que tem a mão de obra. Então, para não haver turnover, troca de funcionários e afins, o fast casual foi uma questão que a gente estudou. Como desenhar uma loja que a pessoa fizesse seu autoatendimento, fizesse seu pagamento e precisasse ter menos colaboradores na operação. Essa operação aqui, por exemplo, trabalha com um franqueado e um colaborador. No máximo, até 2 colaboradores no seu momento de maior pique. Por quê? Porque tem um que fica na montagem dos produtos e outro recebendo as pessoas. Então, me parece inteligente essa redução de escala para o franqueado poder ter um negócio com maior rentabilidade. A grande questão da mão de obra no Brasil, ela vem deteriorando. Infelizmente, não existe empreendedor, e eu falo isso por ser dono de rede de franquias e conversar com meus franqueados e conversar com outros colegas que estão no mesmo ramo, todos perceberam a mudança da classe e principalmente a mudança de consumos da juventude que vem. As pessoas estão muito mais perceptíveis a o que eu vou fazer da minha vida, como ela vai ser produtiva, como será o meu futuro, o que eu vou trazer de bom para o mundo. Mas esquecem que as obrigações existem, aluguel, ensino, roupa, alimentação. Então, infelizmente, o novo jovem está somente numa hipotética questão sociocultural e esquece que existem obrigações financeiras de como qualquer outra pessoa. Hoje a gente está vivendo um momento extremamente difícil para a mão de obra. Eu te diria que o meu turnover é grande, eu tenho outros empreendimentos, o que é uma pena, pois eu e minha esposa somos empreendedores diferenciados. Nós fazemos o que fazemos por uma questão de obra social. Nós queremos colaboradores que venham fazer parte de uma família porque somos donos de rede de franquia e queremos alterar o padrão de vida das pessoas. Queremos elevar nossos colaboradores para que eles tenham casa própria, carro, dignidade e ganhem percentuais em cima dos nossos negócios, tomando responsabilidade sobre os nossos negócios. A grande questão é, depois de 2 anos da pandemia que a gente vem empreendendo, a gente teve mais de 200 colaboradores e somente 2 se beneficiaram com isso. Ou seja, o ser humano não está disposto a trabalhar. O ser humano quer só um emprego. Olha, a questão da mão de obra no Brasil hoje, infelizmente, é realmente muito complicada. E não só nesse tipo de negócio, mas todos os outros negócios, todos os empreendedores que a gente conversa, é que todo mundo tem o mesmo problema, né? O que muda são as dificuldades específicas de cada segmento, né? Mas, enfim, o preparo da mão de obra desde a educação de base, assim, questões básicas até de matemática, né? Pra gente, matemática é importante porque você tem uma operação ali no caixa, a pessoa tem que somar, tem que dar o troco.
na cozinha, todas as receitas são porcionadas, então você tem, cada ingrediente você tem que somar certinho as quantidades. Da questão de preparo técnico mesmo, de experiência profissional, de maturidade, assim, lidar com o público, né? Atendimento ao público. Então, hoje, infelizmente, no nosso país, é difícil você encontrar uma mão de obra preparada, né? Que já vem assim, já vem pronta, que já vem madura, que pode inviabilizar o nosso tipo de negócio, né? Que seria o nosso calcanhar de Aquiles. Ele é o que a gente chama de quebra, que é aquela comida que vence e não foi vendida, não foi consumida, então eu tenho que jogar fora. Como a gente está tratando de produto fresco, né, porém perecível, né, o nosso desafio diário é olhar a grade de produção, falar quanto vendeu, quanto não vendeu, olhar muito a previsão do tempo, né? Então, vai vir uma semana de frio e chuva, eu sei que vou vender menos salada, menos comida oriental, por exemplo, né? Não, esquentou, então vou vender mais salada, vou comidas mais frescas, né? O mix vai mudando, é muito dinâmico, e se a gente não está de olho nisso assim, constantemente, é onde o negócio pode se perder, porque não adianta nada a gente ter ótimas opções, né, uma variedade grande, mas não conseguir vender tudo que põe para venda, né? A gente está falando hoje a gente tem uma validade de 3 dias para comida fresca, que é o que a legislação nos dá, né? Mas justamente por esse ser o ponto fraco, que a gente fala, né? Todo plano de negócios tem que identificar suas ameaças, suas fraquezas, né? Seus pontos fortes e fracos. Então a gente está implementando tecnologia de atmosfera modificada, que é uma forma que você embala, trocando apenas a mistura dos gases que estão ali dentro, né? Os mesmos gases que a gente respira, mas em outra proporção, de modo que isso retarda o envelhecimento da comida. Então a comida fica mais fresca por mais tempo. Então se hoje a gente tem 3 dias de validade, a gente espera conseguir, por exemplo, 7 dias, sempre amparado por laudos, né, de laboratório, validando todo o processo de manipulação segura, né, a climatização da cozinha, a climatização ali do ambiente de manipulação do alimento, esse processo de embalamento para conseguir ter essa validade estendida e poder oferecer a comida fresca para o consumidor, né, para o cliente, por mais tempo. Olha, pesquisa de mercado é importante e acredito que hoje em dia ela não precisa ser cara, porque hoje assim a quantidade de dados que existem pode ser disponibilizados facilmente assim para esse fim é enorme, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na Granja Viana num negócio de alimentação, né? Então eu consigo saber qual é o meu público potencial total, quanto por cento disso são homens e mulheres. Se eu quiser atingir alguma faixa específica, seja por idade, né, seja algum corte aí, né, sociográfico, seja por algum corte de interesse, eu quero pessoas, sei lá, que se interessam por academia para oferecer uma comida mais fitness, né? Eu tenho. Então, pesquisa de mercado é essencial, você conhecer aonde você está entrando, no mercado que você está entrando, mas ela não necessariamente precisa ser cara, né? Se você tem uma verba para alocar nisso, ótimo, quanto mais informação, né, melhor. Mas eu acredito que hoje, com pouco investimento, assim, uma pesquisa não tão cara, você consegue também obter informações muito relevantes, né, para entender o corte de público ali que você quer atingir. A questão de pedir dinheiro emprestado para empreender é uma questão muito séria. Você não deveria começar um negócio devendo a bancos ou instituições financeiras. Agora, se você consegue capital da sua família ou de pessoas amigas, sem juros, sem correção, a título de empreendedorismo, ele é muito factível. A primeira lição que eu acho que eu devo passar para todo mundo é: nunca empreenda num negócio se você não tiver pelo menos 2 ou 3 vezes o valor total que o negócio precisa para ser estipulado. Ou seja, calcule seu aluguel por um ano, sua folha de pagamento por um ano, seus insumos por um ano, energia, água, impostos por um ano e a sua obra multiplique por 3. Esse é o segredo do sucesso. Então, se você acha que para botar seu negócio em pé por um ano você precisava de 100 mil, tenha pelo menos 300 mil ou não comece.
São intempéries, acontecem, esse negócio pode dar muito certo, mas pelo menos com esse lastro de 3 vezes o que você estava projetado, você tem uma chance maior para poder empreender. Eu não pedi dinheiro emprestado. Como eu disse, a gente é uma rede de franquias, a gente vem com estrutura própria. E até para nós é difícil empreender. Nós temos uma empresa de consultoria, então plano de negócio para nós é uma questão de honra. Nada sai do papel por ser uma rede de franquias sem um plano de negócios. Mas eu gostaria de convidar todos que estão assistindo a estudar Sara Saravati, que é uma pessoa que vem na administração moderna falando que todos os planos de negócios antigos deveriam ser rasgados, que não funcionam. E ela está correta. Ela emprega uma prática de plano de negócio efeitual. O que é isso? É quando você cria seu plano de negócios em cima do seu próprio negócio. Não adianta só projetar, você tem que todos os dias mudar o seu plano de negócios. Todos os dias você tem que adaptá-lo para a sua região e para a sua questão socioeconômica. Ela entende que os antigos empreendedores que tinham um plano de negócio e seguiam ele à risca até o final, tinham uma chance de êxito muito baixa. E com o projeto de um plano de negócios efeitual, começa a ser mais assertivo, ele vai se adaptando, cortando arestas, cortando custos e fazendo investimentos mais assertivos dentro de um plano de negócios. A questão do fast casual é justamente para diminuir custos. Então hoje um empreendedor que está começando tem que fazer uma conta muito simples, que não é feita. Hoje, qualquer colaborador custa 110% do valor que você o paga. Então, se o colaborador custa R$1.000, você acha que vai pagar R$1.000 de salário para ele, faça a conta de 2.100. Por quê? Você está esquecendo que ele tem férias, tem 13º, tem 1/3 de abono, então você já deve ir reservando esse valor a partir do momento que ele entra. Se você está planejando somente pagar o salário e esquece que tem as outras obrigações sucessórias a ele, você vai cometer um erro e não vai não vai obter lucro. Então, o fast casual derruba 2 posições dentro da minha casa. Então vamos fazer conta. Se eu tivesse 2 pessoas de R$1.000, eu já estaria empregando aqui R$4.400 de obrigações compulsórias em cima desse colaborador. O meu aluguel é R$4.000. Então eu optei em trabalhar com fast casual para poder ter uma margem maior, para poder trabalhar com uma folga maior. É lógico que pode no primeiro momento achar que não é a melhor coisa do mundo, atendimento, simpatia, pode trazer mais vendas. Mas quando você propõe a trabalhar no fast casual, onde você já dá essa experiência de consumo para o cliente já está aceitando muito bem vir para se automaticamente fazer o seu pedido, já fazer o seu pagamento, já receber seu produto. Não é um takeaway. O takeaway ele pega e vai embora. Aqui não. Ele vem, ele senta, ele come, ele limpa, ele vai. Então essa experiência de consumo está ficando cada vez mais usual e é o que eu falei, é uma economia de escala extremamente funcional. Você gosta de comida mexicana? Olha, no próximo bloco tem. A gente faz uma pausa rapidinha agora, mas já a gente mostra como um empreendedor, filho de norte-americanos, pretende, a partir do fast casual, difundir o hábito de comer burritos em toda a América. A gente volta já. Estamos de volta com o Repórter Empreender e agora a gente vai apresentar 2 negócios inspirados nas culturas de países vizinhos. A comida típica do México e a comida típica dos Estados Unidos. Veja agora como um brasileiro, dono de uma hamburgueria e um físico, isso mesmo, um profissional formado em física, se especializou em burritos e apaixonado pela comida mexicana. E aí como os dois trazem para os seus negócios essa pegada fast casual. Veja só. O nome do meu negócio é The Burger. Nós somos especializados em uma variação do hambúrguer que chama Ultra Smash. Nós temos uma loja em Águas Claras e na Asa Norte, ambas em Brasília. Meu nome é Vitor Dutra, eu tenho 30 anos, nasci aqui em Brasília mesmo e sou engenheiro ambiental. Bom, minha jornada empreendedora começou ainda na faculdade.
Minha primeira empresa foi uma empresa de cursos profissionalizantes para universitários. Eu percebi que eu tinha muito conhecimento teórico ali, que eu ganhei muito conhecimento teórico na UNB, mas faltava conhecimento mais prático, e a minha dor era a dor de outros colegas também. Então, para aprender, para ter um conhecimento prático, eu comecei a dar uns cursos, então eu tinha a oportunidade de aprender sobre determinados assuntos e ainda tirar um dinheiro com isso. Essa empresa de curso, posteriormente, quando você começa a dar curso, você começa a se tornar referência no assunto, né? E algumas pessoas começaram a nos procurar para aplicar alguns conhecimentos que a gente ensinava nos cursos. E aí a gente começou a prestar serviços de consultoria. Eu montei uma empresa de consultoria que se chamava Ingaia. Depois dessa empresa de consultoria, não estava dando tão certo assim, porque a gente trabalhava na área ambiental e a área ambiental requer equipes muito grandes, multidisciplinares, que não era o nosso caso. Então a gente viu a necessidade de migrar para serviços. E aí a gente desenvolveu uma área dentro da parte ambiental ainda, que foi a área de compostagem. E aí nasceu a outra empresa, que é o Projeto Compostar, junto com mais 2 sócios, o Lucas e o Guilherme. Hoje é a maior empresa de compostagem na área. Compostagem é a reciclagem da matéria orgânica, né? Então é uma empresa que vem crescendo bastante aqui em Brasília. Hoje nós somos tanto pioneiros quanto líderes de mercado, mas eu sempre tive uma paixão muito grande pelo varejo. E no Compostar a gente trabalha basicamente no B2B, né? A gente presta serviço para outras empresas. E eu tinha essa vontade de ter algo no ramo de alimentação. Foi aí que surgiu a ideia de unir 2 paixões, que foi a paixão de receber as pessoas, de cozinhar com o varejo. O meu negócio chama Guaco, tá? Que vem de Guacamole Company. Tá? A gente tem 8 lojas agora, a gente está indo para a 10ª. Tá? A gente optou por franquear, né? As 2 primeiras foram aqui em Campinas. Depois a gente foi para São José, Ribeirão. Tá? E agora a gente está em São Paulo com 4 unidades. Daqui a pouco vão ser 6. Tá? A gente vai fechar o ano aí com 10 unidades. Então, hoje a gente só atua aqui nessas cidades do estado de São Paulo, mas a nossa expansão está bem focada aqui, tanto esse ano quanto o próximo ano aqui no estado de São Paulo, para a gente crescer de maneira orgânica, mais próximo, tudo mais, para depois chegar e avançar para o restante do Brasil. Meu nome é Gabriel de Farias Lenes, eu sou formado em Física, me formei nos Estados Unidos, em Beloit College, perto de Chicago. Eu sou nascido e crescido aqui em Campinas, em Barão Geraldo, perto da Unicamp. Meus pais são professores da Unicamp. Bom, eles foram, né? Eles são aposentados hoje, mas foram professores da Unicamp. É por isso que eu nasci e cresci aqui. Lá. Enfim, eu tive banda, né, com outro sócio meu, que é o Mate. Acho que esse foi o meu primeiro empreendimento. A gente percebeu mais tarde na banda que era um empreendimento e não só uma banda e tudo mais. A gente quis mesmo viver da música, a gente fez turnê, a gente gravou álbum, a gente, abriu conta bancária dessa banda e tudo mais. Então acho que essa foi, minha primeira experiência. E a gente fez uma turnê nos Estados Unidos, onde o restante da banda conheceu o Chipotle, eu já conhecia, eles são nosso benchmark lá de fora, uma empresa muito grande que vende burrito, fast casual, e eles foram, a nossa inspiração. Aí a gente voltou dos Estados Unidos, a banda acabou, né, por, várias desaventuras e tal, e a gente acabou, eu e meu sócio, a gente falou, cara, vamos abrir um negócio tipo Chipotle. E aí a gente começou a fazer os burritos. A gente fez um dia, eu lembro que teve uma tarde, um domingo, que a gente fez burrito em casa e a partir desse burrito que a gente fez, virou palpável. A gente fez um burrito melhor do que qualquer outro que a gente tinha comido no Brasil. Em casa, a gente falou, cara, isso vai melhorar daqui. Cara, primeiramente a gente consegue operar com um pouquinho menos de metragem quadrada, tá? A nossa cozinha consegue ser um pouquinho mais enxuta, porque ela não precisa ficar produzindo o tempo todo, o dia inteiro. A gente fez um pedido, vai, produz. Fez outro pedido, vai, produz. Não, a gente produz tudo de manhã e a gente serve isso ao longo do dia, a gente resquenta e serve ao longo daquele mesmo dia que foi produzido, sabe? Então tudo é extremamente fresco, feito alguns minutos, algumas horas atrás, e a gente simplesmente finaliza na linha e serve. Então a gente reduz metragem quadrada com isso. A gente reduz o número de pessoas também na cozinha com isso. A gente tem mais atendentes, claro, mas no lugar de restaurantes normais seriam garçons. Então a gente também não tem garçom, entendeu? Então a gente consegue reduzir o nosso
o nosso ticket, o nosso preço, porque a gente tem custos menores de operação para manter o negócio, tá? Tanto custo de ocupação, metragem quadrada, quanto o custo de mão de obra. Então, assim, existe uma redução, não vou falar para você que é 50% a menos, não é assim. Mas quem trabalha na área da alimentação sabe, com propriedade, que, enfim, tipo, lucrar você lucra na hora da compra, na hora que você corta um gasto aqui, um gasto ali. Então, é um modelo muito enxuto e muito eficiente, sim, de fato, em relação a custos. Tem alimentos muito desejados, né? Então, com ele adiciona esse elemento de hospitalidade, adiciona o elemento de ambiente, adiciona, por exemplo, embalagens sustentáveis, adiciona serviços de delivery, às vezes ele adiciona até bebidas proprietárias ou bebidas alcoólicas, e isso acaba dando um desejo no consumidor muito importante que justifica esse posicionamento de preços. Mas durante a pandemia, um dia eu estava em casa trabalhando e me deu uma fome. A gente estava na época do lockdown e estava quase, sabe aquela época que estava tudo fechado e alguns estabelecimentos funcionavam no esquema de takeaway? Você tinha que ir até lá, ou você pedia pelo iFood ou você ia lá buscar a sua comida. Eu peguei meu carro e saí na rua procurando alguma coisa para comer, em Águas Claras. Rodei e não achei nada interessante. E aí eu parei no mesmo lugar que quase todo mundo para, que é no drive-thru do McDonald's. Tanto eu quanto o meu sócio, enfim, o Phil, a gente é filho de americano, né? Então a gente viveu muitos dos nossos anos de vida lá fora e sempre em constante conexão com a cultura americana. Desde pequeno eu ia para os Estados Unidos visitar, enfim, meus avós e eu sempre queria comer burrito. Meu pai até fala que é super irônico que eu abri um negócio de burritos, né, tudo mais. E assim, a maior diferença mesmo, eu acho que é essa questão assim de trazer o prato de maneira, enfim, mais legítima possível, sabe? A gente vê várias adaptações do prato aqui no Brasil, a gente vê pico de gallo ou salsa sem cominho, uma série de erros assim que não fazem sentido, entendeu? É muito tranquilo, é muito fácil você seguir as receitas, elas estão todas online, você encontra a receita de tal prato, etc. Enfim, a culinária mexicana é muito famosa, especialmente fora aqui do Brasil, né? Não só no México, mas nos Estados Unidos, na Europa, mas é muito famosa. Mas eu sinto que quem trouxe aqui para o Brasil essas opções aí, enfim, não foi muito feliz com as decisões que fez de adaptação mesmo, né? Enfim, aos pratos originários. A gente decidiu operar o The Burger com esse modelo, primeiro pela praticidade e pela economia de recursos, de capital humano também. Então, a gente tendo um sistema onde o próprio cliente faça o seu pedido, onde a gente não tenha serviço de mesa, é algo mais prático, mais rápido. Eu acredito que é o que as pessoas estão buscando hoje em dia, né? Todo mundo tem uma vida super corrida, onde o maior ativo das pessoas hoje em dia é o tempo. Então a gente faz com que seja um local muito prático e ao mesmo tempo agradável para a pessoa estar. Então acho que essa é uma das grandes vantagens assim, do nosso sistema hoje. E antes de você abrir qualquer negócio, você fica com o pé atrás, você fica com medo e tudo mais. Mas a gente está numa cidade que é Campinas, que é uma cidade extremamente metropolitana, óbvio que não é São Paulo, não é Rio, mas assim, é uma cidade muito relevante, cidade grande. Existia uma porta de entrada, tá? Mas a nossa ideia era muito além disso. Não era só abrir a porta, mas era, né, eventualmente fazer com que pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de comida também ter. Tá? A gente tinha algumas preocupações, a gente fez nosso modelo de negócio bem enxuto, pensando em 75 pratos por dia, né? Depois do ramp-up e tudo mais, cara, no primeiro mês a gente já estava com 100 por dia, assim, entendeu? Então foi um negócio que a gente subdimensionou. A gente não imaginava que ia crescer tão rápido e que ia ter tanta gente tão rápido, entendeu? Então a gente foi surpreso positivamente, e daí a gente teve que se virar. Né? A gente estava com problemas bons, na final, né? Muito mais gente entrando do que a gente imaginava. A gente teve que fazer uma reforminha numa área que tinha sobrado, que a gente falou, a gente vai reformar isso daqui 2 anos. Depois de 2 meses a gente estava reformando lá para deixar, né, com mesa para a galera poder sentar, porque não estava cabendo no salão. E a gente não pagou nenhum estudo, entendeu? No início. Se tiver dinheiro, vale a pena fazer estudo, sempre.
ou se tiver uma noção para se aprofundar em qualquer tema, vale a pena pegar essa informação, né? Mas eu acho que vai, enfim, de uma questão de bom senso e de você acreditar e levar em consideração essas variáveis que são importantes aí. No nosso caso, enfim, essa questão de tamanho de cidade, o número de restaurantes mexicanos, o movimento desses restaurantes sendo altos, mostrava que tinha uma demanda latente aí para comida mexicana. Se a gente fizesse um trabalho seu melhor, um trabalho no preço para diminuir custo, com certeza as pessoas iriam consumir lá. Tá? A gente atua num segmento que tem um turnover médio de 140%, 150%. Isso significa que, assim, se você tem 10 funcionários, em um ano você vai ter 15 pessoas que rodaram ali. Talvez um tenha ficado, ou outro tenha ficado, claro, mas você rodou 15 pessoas por ali, ou seja, é mais do que uma equipe inteira roda, entendeu? Se você quer reter funcionário, essa primeira ideia que você tem que ter é não pagar o salário mínimo, porque ele vai sair eventualmente, ninguém vai ficar para sempre lá, vai querer sempre ter um aumento. E hoje o mercado está muito difícil de segurar alguém que ganha salário mínimo. Fora outras questões aí de, enfim, poder de compra, enfim, a felicidade da pessoa, tudo mais. Se a pessoa está infeliz, ela não vai ficar. Tá? E aí a gente também, a gente criou um sistema de bonificação interno. Tá? É um sistema, enfim, é um sistema de bonificação que vem para cada um dos funcionários baseado em volume de venda, no trabalho que cada um deles foi feito. A gente tem uma avaliação diária desse prêmio por pessoa. A gente é restaurante mexicano, na verdade é Tex-Mex, né? O que é, enfim, a importação, a ideia que veio da comida mexicana depois que ela interagiu, enfim, na borda dos Estados Unidos, né? Durante alguns séculos aí, cerca de 200 anos. A comida mexicana vem da comida nortenha, que é do norte do México, e é uma interação com o que, né, os ingleses e os imigrantes se trouxeram para os Estados Unidos. Daí a gente tem como carro-chefe aí o burrito e os tacos, mas a gente também vende saladas, bowls e, enfim, nachos e algumas outras coisinhas aí. Mas é bem especial mesmo, assim. É diferente de qualquer outro Tex-Mex ou, enfim, a comida mexicana que você vai conseguir comer aqui, enfim, aqui no Brasil. O nosso carro-chefe é o nosso burrito. Tá? É o burrito, essa que é a ideia, é trazer para o Brasil o burrito do jeito que ele é feito e servido lá fora. A gente tem outros pratos também, mas o grande foco é o burrito de fato, tá? Burrito e burritinho. E talvez a principal curiosidade, assim, o momento mais curioso que a gente passou no The Burger foi porque quando a gente começou uma hamburgueria, nenhum dos nossos sanduíches tinha bacon. E isso foi proposital, mas isso causou um choque muito grande nas pessoas que, assim, brasileiro é completamente fissurado, apaixonado por bacon. Mas isso foi um insight que a gente teve, uma percepção que a gente teve, que a gente pensou, pô, se a gente começar com bacon, todo mundo só vai querer comer o bacon. E as pessoas não vão se dar a oportunidade de experimentar os nossos outros produtos. Então vamos começar sem o bacon. E aí a galera vai chiar, vai reclamar, mas lá pra frente a gente lança o bacon. E aí vai ser um novo boom, o The Burger lançou o bacon, vamos lá conferir. E deu super certo. No início o pessoal achou um pouco estranho, mas isso fez com que as pessoas pudessem experimentar os nossos outros sanduíches e eu acho que talvez graças a isso a gente consiga vender tão bem os nossos outros sanduíches. Acho que a venda é muito parecida com a do bacon hoje. E aí posteriormente a gente lançou o bacon e aí foi um novo sucesso, né? Porque o pessoal veio para conferir o bacon e hoje com certeza é o que mais vende, mas outros são muito próximos e eu acho que foi muito devido a essa estratégia de não ter lançado o bacon inicialmente. Tem um empreendedor famoso aí que ele diz que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande, né? Então a gente, desde a época da idealização do The Burger, a gente já sonhava muito grande. Eu quero expandir a marca, eu quero fazer com que se torne uma marca reconhecida e esteja espalhada aí Brasil afora, quem sabe mundo afora um dia. Mas eu não sei qual vai ser esse modelo ainda, se vai ser um modelo de franquia, se vai ser um modelo mais parecido com o Madeira ou do Outback ali, com que a gente, que o grupo opere várias unidades sem ter um modelo de franqueado, então não sei qual vai ser o modelo, mas com certeza o futuro do The Burger é expandir, é ter nossa operação em diversas cidades espalhadas aí Brasil afora. Cara, a gente faz parte do grupo SMZTO, né?
Então a gente tem bons investidores aliados aí do nosso lado. A gente já tem a franqueadora, a gente já está com 8 franquias, 6 em funcionamento, mais 2 já vendidas, que vão ser implantadas logo logo. E a nossa ideia é a gente dominar aí o Brasil e a América Latina, a gente ser o Chipotle da América Latina, a gente ter 500 lojas, 1000 lojas, vamos ver o que futuro aí tem aí pra gente. Eu quero abrir uma loja em todos os países aqui da América do Sul. Isso daí pra mim é minha meta. Depois que tiver a loja, né? Enfim, tem Lima, em Buenos Aires, enfim, e por aí vai. Aí eu vou estar, acho que aí esse é o meu, enfim, esse é o nosso goal, as pessoas olharem para o burrito e pensarem em guaco, entendeu? A gente virar o Xerox, vamos dizer, do burrito, vamos dizer. Repórter Empreender fica por aqui e aí a gente espera ter levado para você mais conhecimento, inspiração e coragem para ter o seu próprio negócio. Convido você também para acompanhar os nossos programas lá no nosso canal no YouTube. E eu volto na próxima semana. Forte abraço, até mais!